Saudações, terráqueos! Tudo bem? Beleza? Cá estou eu de novo, trazendo mensagem boa do rock and roll para você. Gente, conforme prometido, hoje eu acabo a história desse power trio canadense que realmente fez a diferença no rock and roll, hein, galera? Tá? Hoje eu vou acabar então a história do Rush, certo? Tá? A grande, banda, tá? Da década de finalzinho da década de 60 para a década de 70, atravessou década de 80, entrou 90, 2010 e acabou, cara, em 2018, né? Uma odisseia no rock and roll, tá certo? Tá? Bom, então vamos continuar, pessoal. Nosso último vídeo parou exatamente em que época, pessoal? Tá? Em 1981, né, com a produção do Moving Pictures, tá? Que você deve ter ouvido e viu que era um grande disco, né? Tá? E aí eles produziram aquele disco ao vivo, né, chamado Exit Stage Left, tá certo? Tá? Bom, então hoje, pessoal, a gente vai começar exatamente a partir de 1982, tá? O que ocorre com o som do Rush a partir de 1982? Gente, a década de 80, quando ela entra, né, a gente começa a perceber que o rock inglês, né, ele começa a tomar parte do cenário pop rock. Tá? O que é o pop rock, na verdade, né? É um rock mais acessível, mais popular. Então, bandas inglesas, né, com aquela roupagem um pouco mais pop, né, como The Cure, Cult, Simple Minds, Smiths, tá? Essas bandas, né, da década de 80, elas começaram a tomar o cenário, né, o cenário das rádios, né? Então o cenário pop começa a ser tomado por essas grandes bandas, tá certo? Tá? Bom, então obviamente o Rush se viu meio que pressionado, digamos assim, a mudar um pouco a sua sonoridade. Então aquela sonoridade hard rock progressiva que marcou muito a década de 70 e 80, tá? Já não era mais, né, a pegada do momento, tá certo? Então o Rush se modifica um pouco, ou seja, o Rush decide tornar o som um pouco mais vendável, né, um pouco mais acessível, tá certo? A esse tipo de público que surge a partir da década de 80, tá? E aí então começam alguns discos, pessoal, tá? O primeiro se chama Signals, né, que é um disco aí, tá aparecendo aí na tela, tá? É um disco onde o teclado começa a aparecer com muito mais intensidade, só que não no aspecto progressivo, tá certo? E sim no aspecto mais marcado, né? Numa coisa um pouco mais melódica, tá? Então o teclado começa a ser mais melódico, que é tipicamente, né, as bandas da década de 80, né? Então, aquele teclado bem marcado, né, tá certo? Com uma certa ritmo, né? Um certo ritmo, tá? Ou seja, um teclado não de ambiente, tá certo? Como o progressivo faz, mas sim um teclado marcado, muito relativo ao melódico, tá certo? Tá? Então o Rush passa a ter essa conotação, né? Então é uma música mais dançante, tá? Uma música mais tendente a um funk americano, tá? Tem umas pegadas de reggae, tá certo? E tem aquela ideia do new wave, certo? Que é aquele movimento que aparece na década de 80, aquele movimento muito colorido, né? Tá? Que aparece nas bandas da década de 80. Então o Rush começa a ter essa vertente, digamos assim, tá? Bom, com isso eles lançam o Signals, tá? O Signals tem algumas músicas que eu acho interessantes, né? Eu particularmente não gosto muito do som new wave, né, da década de 80. Eu respeito, é claro, né, uma manifestação muito interessante do rock, tá? Mas não é a minha praia, né? Minha praia é mais década de 70, né? Aquele rock setentão, né? Tá? Tanto hard rock como progressivo, né? Então eu não sou muito fã da década de 80, mas de qualquer maneira há de se reconhecer que existem coisas muito boas, tá? E é uma nova vertente do rock, né? Eu acho que é importante, obviamente, essa nova tendência, tá? Então o Rush entra, por exemplo, com o disco Signals, né? Tá? Conforme eu tinha comentado. E nesse disco, na verdade, tem até algumas músicas interessantes. Eu particularmente gosto daquela Subdivisions, tá? Eu acho muito interessante, que é essa que está rolando aí. Então, pessoal, a partir daí, o Rush decide, né, ampliar essa tendência, né, da década de 80, esse som mais dançante, né, mais vendável, mais mercantilizado, tá certo? E produz uma série de outros discos que tem exatamente a mesma roupagem, tá? Então, o próximo, se não me engano, em 1984, tá?
eles lançam um disco que se chama Grace Under Pressure, tá? Inclusive, olha que interessante, essa frase, tá relacionada com uma frase de um grande escritor americano chamado Ernest Hemingway, tá? Ele fala que courage is grace under pressure, tá? Ou seja, a coragem é a graça das grandes pressões, tá? Eles escolhem o nome desse disco justamente porque os produtores, na verdade, estavam pressionando para que o som mudasse, tá? Então, justamente em homenagem, né, a Hemingway, eles lançam o nome do disco com essa frase, tá bom? Bom, nesse disco, pessoal, não tem tanta coisa assim interessante também, tá? Tem uma ou outra música que eu acho que é interessante você escutar, tá? Tá rolando uma aí, né? Mas, enfim, eles vão ampliando essa tendência, tá? Bom, logo na sequência, pessoal, em 85, se não me engano, eles lançam um disco que chama Power Windows, tá? Power Windows tem também coisas interessantes, mas ainda assim o teclado é marcado, o som é dançante, ou seja, ainda eles estão mantendo exatamente essa proposta da década de 80, tá? Então repara que é tipicamente um disco da década de 80, né? E tem algumas faixas interessantes, né? Tá? Vou rolar uma aí pra você que eu acho muito interessante, tá? E o que marca de uma maneira legal esses discos, pessoal, é que as experimentações elas continuam se ampliando, tá? Então o Rush começa a fazer experimentações bastante interessantes com outros instrumentos, né? Tá certo? Por exemplo, no Signal, se não me engano, tem violino elétrico, tá? A partir do Grace Under Pressure, se não me engano, Newport começa a fazer experimentações com baterias eletrônicas, tá? Então você repara que os caras, eles ainda fazem experimentações, né? Com todo o arcabouço que os caras adquiriram ao longo de todos esses anos, eles ainda experimentam. Então realmente são os caras que têm música na veia, né? Tá na cara, certo? Tá? Bom, e finalmente, pessoal, aí em 87, se não me engano, eles lançam um disco que se chama Hold Your Fire, tá? Então, pessoal, muitos críticos afirmam que o Hold Your Fire seria o auge dessa tendência oitentista do Rush, tá certo? Eles lançam algumas músicas também muito vendáveis e tal, mas tem uma que eu acho particularmente interessante, que me marcou um pouco, né? Tá? Porque na década de 80, né, finalzinho de 87 para 88, eu lembro que essa música passava muito no rádio, tá? E como eu sempre gostei muito do Rush, ela me marcou, tá certo? Se chama Time Stand Still, tá? É essa que tá funcionando aí por trás, né? E e tem uma pegada muito boa, né? Apesar de ser muito pop, né? Um rock muito pop, você percebe, tá? É Rush, cara, tá? Tem uma assinatura do Rush, aquela voz do Geddy Lee, fantástica, né? E repara que no meio dos vocais aparece um vocal feminino, muito sedutor e tal, né? Então o Rush realmente é a banda, né? Tá? Então essa é a grande sequência a partir de 82 até 87, tá certo? Bom, e chegamos então, pessoal, finalzinho da década de 80, 89 especificamente, e aí novamente o Rush decide alterar um pouco seu som de novo. Olha que interessante como os caras têm essa variabilidade, né? Essa adaptação, tá certo? Esse feeling, né? Na mudança do seu som, né? Com todo o arcabouço, né? Que os caras adquiriram. Impressionante, né? Como essa banda modifica o seu som e sempre com qualidade, tá bom? O que os caras fazem? Os caras em 89 surgem com um disco chamado Presto, tá? Ainda é pop, hein? Tá? É pop, tem algumas faixas interessantes, né? Tá certo? Mas é um disco pop ainda, mas você percebe na verdade que agora o teclado está ficando um pouco mais de lado nas composições, tá? Você percebe que a guitarra volta a ser o centro, digamos assim, das composições, tá? E essa tendência se amplifica logo em 91, quando eles lançam, na verdade, né, um outro disco chamado Roll the Bones, tá? Roll the Bones, né? Realmente é um disco um pouco mais marcado na guitarra, tá? Mas ainda, obviamente, é pop, tá certo? Tá? Não retorna às origens, né? Tá certo? Mas de qualquer maneira, já é um disco que tem uma tendência um pouco mais pro hard rock original, tá bom? Bom, aí eles vão evoluindo, pessoal, né? E aí, já em 93, tá? Em 93, se não me engano, tá? Eles lançam um disco chamado Counterparts, tá? E na sequência, em 96, se não me engano, tá? Eles lançam Test for Echo, tá?
Gente, esses 2 discos, sim, pode-se dizer que são retorno à origem da banda, tá? Por quê? Porque o teclado tá muito apagado já, né? E aí é o quê? É a guitarra, na verdade, que tá mandando, né? Tá? É um hard rock mais cru, né? E com um detalhe interessante, o Neil Peart, baterista, tá? Ele estava tendo aulas de jazz e ele começa a incorporar né, esse estilo jazzístico, tá? No som do Rush. Então a bateria tem uma tendência jazzística fantástica, tá? Então continua havendo aquelas experimentações, agora mais pro lado do jazz, né? Portanto uma coisa muito mais elaborada nesses 2 discos, né? Counterpart e Festival Records, certo? E são discos muito interessantes, tá bom? Com faixas interessantes, mas aquele lance, né? Não volta à década de 70 nunca, né? Mas de qualquer maneira é um disco bastante... os 2 discos, né, são muito interessantes, porque tentam marcar um retorno às origens da banda, tá certo? Bom, chegamos então, pessoal, a 1997, tá bom? E aí, infelizmente, uma nota triste, tá bom? O que acontece? O baterista Neil Peart acaba perdendo a filha, Selena, num acidente de automóvel, tá bom? E para piorar, na sequência, tá, alguns meses depois, ele perde a esposa, né, com um câncer agressivo aí, tá? Então, obviamente, isso balança muito a vida do Neil Peart e da banda, né? Porque o Neil Peart decide parar, ele fala, olha, não quero mais, tá? Eu vou parar. E aí ele decide fazer uma grande viagem, pessoal, com a sua moto, olha que interessante, rodando 80 mil quilômetros na América do Norte, tá? E ele fez essas viagens, né, durante 4 anos, se não me engano, tá? E nessas viagens ele escreveu um livro, tá? Chama Ghost Rider, olha que interessante, né? O andarilho fantasma, né? E nesse livro ele comenta suas memórias de viagem, tá? E também a sua visão de mundo. E depois ele também lançaria outros livros relativos a essa viagem, tá? Mas o fato é que ele botou a cabeça no lugar e em 2001, se não me engano, ele anuncia para o pessoal da banda que tá a fim de retornar, né? Tá a fim de retornar com certeza, justamente depois dessa tragédia, né? E eu acho que, na verdade, ele retornou porque durante essas viagens, tá, ele acabou conhecendo a futura segunda esposa dele, né? Que, inclusive, até hoje, se não me engano, ele é casado com essa segunda esposa, tá? Então ele acabou renovando, né, os seus sentimentos, a sua vida, e ele decide retornar à banda, tá? E foi aí, pessoal, tá, em 2001, que eles lançam um disco chamado Vapor Trails, tá certo? Tá? Que eu tive a honra de ir ao show, tá? Na turnê Vapor Trails, quando eles vieram em São Paulo, tá? No Morumbi, tá certo? Então eles foram ao Morumbi, eu participei desse show, achei incrível, tá? E nesse disco, pessoal, é interessante que pela primeira vez em muitos anos, desde a década de 70, é um disco onde os teclados não aparecem. Olha que interessante, é bateria, baixo e voz, né? Tá? E claro, a guitarra do Alex Lifeson, tá? Olha que interessante. Então é um disco muito cru, né? Tá? Com composições fantásticas, tá? O Vapor Trail, tá? Eu acho um disco muito interessante, né? Tá? E tá aí, ó, olha o ingresso aí, galera, tá? Esse foi o ingresso do show do Rush, né? Que eu guardo até hoje, com muito carinho, tá certo? Tá? Então foi um show fantástico, né? Onde eu percebi o Rush ao vivo, 3 caras no palco, você fechava o olho, tá? E você não acreditava que aquele som saía de 3 caras, tá? Era uma coisa fantástica. E aí eu lembro daquela frase, né? Típica do Geddy Lee, né? Que a nossa música não tem espaço vazio, tá certo? O nosso campo melódico, ele acontece de tal maneira que não dá para o espaço ficar vazio, né? Então é uma banda que realmente é fora do normal, tá certo? Bom, pessoal, em 2003 o Rush lança um CD e um DVD, né, ao vivo, do Rush in Rio, ou seja, de uma turnê que eles fizeram no Rio de Janeiro, tá certo? E logo na sequência, em 2004, eles lançam um disco que eu particularmente recomendo para você, tá? Ele se chama Feedback. E o interessante é que é um disco com músicas cover, né? É um cover de grandes bandas da década de 70, entre elas The Who, Yardbirds, olha que interessante, o Cream, tá? Do grande Eric Clapton, tá certo? E aí eles fazem covers dessas bandas e olha, os covers são fantásticos, tá? E aí eles, né,
anunciam, né, justamente qual é a grande influência que eles tiveram ao longo de todos esses anos, quais são as bandas que os influenciaram, né? Você vê The Who, certo? Yardbirds, tá? Então são bandas fantásticas, né, no finalzinho da década de 60, certo? Tá? Bom, a partir daí então, gente, o Rush na verdade chega, tá, a 2005, 2006, certo? Tá? E aí, gente, eles continuam o seu trabalho, hein? Tá bom? Bom, pessoal, então chegamos a 2007, tá? 2007. E aí o Rush lança um disco que chama Snake and Arrows. Aliás, um disco rock na veia, hein? Realmente os caras voltaram aí às origens, né? Tá? Muito cru, tá? Tem um peso bom, tem uma técnica boa, tá? É realmente um disco excelente, tá? Eu acho que faz lembrar bem o começo do Rush. Inclusive me faz lembrar algumas músicas, me faz lembrar o Cars of Steel, pra você ter uma ideia, tá? Bom, a partir daí, pessoal, 2009, por exemplo, eles voltam, né, a ativa com turnês, né? Tá? Em 2007 eles lançam o Snake and Arrows, tá? E aí já na sequência eles saem em turnês, né? Em 2009 até 2012, tá? Praticamente, né? Eles têm aí uma agenda muito grande em termos de shows, tá? Agora, em 2012 especificamente, eles lançaram que é o último disco, né, de estúdio, tá? Se chama Clockwork Angels. Cara, esse disco é muito interessante, porque olha que interessante, eles voltam a ter um disco conceitual. E sabe por quê? Porque esse disco tem uma dinâmica, né? Um dialogismo, digamos assim, tá? Com 2112, pessoal, que é a grande obra dos caras. Então os caras voltam a fazer um disco conceitual, inclusive com a temática parecida, tá? Eles usam, por exemplo, como referência Júlio Verne, tá? E H.G. Wells, né? H.G. Wells, tá? O escritor britânico. Eles usam esses dois grandes escritores como um pano de fundo para contar uma história, né? Uma história, algo muito parecido com 2112, né? Uma história de um jovem que vive um mundo, né, no mundo de sonho, um mundo fantástico, né? Um mundo de muita magia, de muita ficção, tá? De umas coisas circenses, né? E tá continuamente se auto-buscando de novo, né? Tá, olha que interessante, uma referência a 2112. Inclusive a capa, pessoal, é muito interessante. Repara a capa aí, ó. A capa é um relógio, tá? E aí, em vez de números, você tem símbolos alquímicos, né? E o interessante é a hora, pessoal, é 21h12. Dá uma olhada aí, tá? É exatamente a alusão a 2112, né? Que foi a grande obra dos caras, né? Inclusive nas turnês, né? Eles tocavam muitas partes, muitos pedaços do disco 2112, tá? Então realmente fantástico, eles fecham com chave de ouro a sua odisseia no rock and roll, tá bom? Tá? Então escuta esse disco que eu acho que é fantástico, tá? Tem um peso interessante, tem muita coisa assim experimental também, tá? Tem muito coro, tá? Eu acho muito interessante. E os caras realmente destroem no final, tá? E aí eles anunciam 2018 final da banda, tá? Eles se aposentam, tá certo? Em 2018 e fecham, na verdade, esses 50 anos de rock, né, na veia, tá bom? Com uma técnica, com uma musicalidade, tá? Com um trabalho homérico, tá certo? No rock and roll, tá certo? Então, galera, esse é o Rush, a grande banda canadense, tá certo? Que tem uma trajetória gigantesca no rock e que fez a diferença, como todo mundo conhece, tá certo? E aumenta o som aí, doido, não dá pra perder isso não. Abraço! Divided like a joint